Oi, gente. Hoje a gente vai começar a parte de componentes principais, tá? Que é a primeira técnica que a gente vai ver, bem simples, tá? Obviamente, toda essa introdução que eu dei pode ter sido longa, mas é a base de fatorial, de análise fatorial de componentes principais. Então vocês vão ver quando eu estiver ministrando o assunto de componentes principais, vai ser bem simples porque a gente já vai ter visto a parte de autovalores, autovetores, a composição espectral, tá certo? Bom, então essa técnica ela foi introduzida por Carl Pearson nesse ano de 1901 e ela foi fundamentada, ou seja, embasada cientificamente, né, por Rotella em 1933. Então, qual o objetivo? O objetivo é você ter um banco de dados multivariado com a matriz de variância e covariância X, tá? E a ideia vai ser pegar essa estrutura de variância e covariâncias de X, que é o meu vetor aleatório, certo? E explicar essa estrutura através de combinações lineares dessas variáveis originais, tá? Então, essas combinações lineares das variáveis originais são as componentes principais, tá ok? E essas combinações são não lineares entre si. Então, as variáveis originais são correlacionadas, mas as componentes principais, que são combinações lineares, não são, ok? Pelo menos em teoria. Então, se a gente tem um banco de dados geral, tá? Com P variáveis, tá? Originais medidas em observadas em N indivíduos, mas eu tenho P variáveis originais. Então, o objetivo principal dessa técnica vai ser reduzir o banco de dados original, ou seja, a gente vai reduzir de P para o número K que seja menor do que P, tá? Então, está aqui o exemplo bem simples, P originais, K menor que P, componentes principais, tá certo? A qualidade da aproximação vai depender das componentes do sistema, ou seja, você vai ter que ter um banco de dados coerente. Para isso, vocês têm que aplicar, antes de aplicar a técnica, vocês têm que aplicar aqueles dois testes, ou pelo menos um, daquelas formas de avaliar a adequabilidade dos dados, para ir então, após isso, após confirmar que os dados são adequados à aplicação da técnica, aí sim vocês podem aplicar, tá certo? Uma das formas de avaliar essa qualidade é através da proporção da variância explicada pelas componentes. Então você vai ter uma variância geral, cada componente vai ter uma variância específica e quanto mais próximo ou maior o valor dessa proporção explicada pelas componentes, melhor, tá? Então basicamente a ideia é o seguinte: você tem o banco de dados original, tá? Um banco de dados de dimensão n por p, ou seja, n indivíduos e p variáveis. E desse banco de dados você vai ter a matriz variância e covariância de dimensão P, simétrica, quadrada e positiva definida. Tudo isso a gente já viu na revisão que eu fiz para vocês, tá? Ela vai ser denotada por sigma, tá aí? O somatóriozinho é o sigma maiúsculo, tá? Sigma minúsculo, mesma notação de variância. E o sigma maiúsculo para denotar variância e covariância, tá? A matriz. Então, ó, considerando o vetor aleatório de dimensão P por 1. Professor, o senhor não disse que era N por P? Aí vai ser um vetor aleatório. Em cada coluna eu tenho uma variável. Então eu tenho P variáveis. Em cada uma tem um vetorzinho dessa variável. Esse vetor aleatório vai ter um vetor de médias, tá? Um vetor de médias de mesma dimensão. Ou seja, se eu tenho 10 variáveis, eu vou ter um vetor de médias de tamanho 10. E uma matriz de variâncias e covariâncias de dimensão 10 por 10, nesse exemplo. Ou, no caso geral, P por P, tá? Então, se a gente tem um banco de dados com P variáveis, se uma matriz de covariâncias, dimensão P por P, essa matriz que é simétrica, positiva definida, tá? Então ela vai ser tudo que a gente já mostrou. Então a gente vai poder aplicar uma decomposição nessa matriz, tá certo? Nessa matriz de variância e covariância. De que forma? Da forma que eu já mostrei para vocês. A gente vai calcular dessa matriz de variância e covariância os autovalores e os autovetores. Então, se eu tenho P variáveis, eu vou ter uma matriz de variância e covariância de dimensão P, P por P, com P autovalores e a cada autovalor um autovetor. Lembrando que, como eu falei para vocês, essa matriz que contém, né, esses autovetores, ela é ortogonal. Ou seja, se você atende essas propriedades aqui, EI' vezes EJ igual a zero,
Ou seja, esses dois autovetores I e J estão formando um ângulo de 90 graus nesse espaço p-dimensional. EI' vezes EI igual a 1, ou seja, eu tenho dois vetores nessa forma, ou seja, formando um ângulo de 0 graus entre eles, tá? E lambda e sigma p vezes EI igual a lambda I vezes EI, ou seja, o que é isso? É a forma de obter os autovetores. Então, se você fizer o inverso, você vai justamente encontrar os autovetores e decompor essa matriz, ok? Mas essas três propriedades basicamente são a de uma matriz ortogonal, ok? Que será a matriz formada pelos autovetores associados aos autovalores obtidos, né, da matriz de variância e covariância. Tá aí. Então, eu vou ter um vetor aleatório, tá? Agora, y. Esse vetor y vai ser o vetor de componentes. E quem são as componentes? São combinações lineares das variáveis originais. Matricialmente, como é que a gente representa isso? Está aqui. OP por P, ou seja, O', vezes XP por 1, em que X é o vetor aleatório de variáveis originais. E quem é O? É a matriz O de ortogonal de todos os autovetores. Então, em cada linha, eu vou ter um autovetor correspondente ao autovalor, começando do maior para o menor. Não esqueçam disso. Se eu tenho P autovalores, o autovalor 1, lambda 1 vai ser o maior, depois o lambda 2 vai ser o segundo maior e por aí vai. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir uma matriz O, que eu vou pegar todos os autovetores do 1 até o P e colocar no formato de linha, tá certo? Então, esse Y vai ser basicamente será basicamente o meu vetor aleatório de componentes principais, que são combinações lineares das variáveis originais, ok? Então, ó, o y é composto por p combinações lineares de x, né? E tem o vetor de médias O'Mi. O que é O'Linha? É essa própria matriz O formada pelos autovetores associados à matriz de variância com a variância de x. Então, ó, se eu tenho esse O' vezes Mi, então eu consigo obter rapidamente, né, o vetor de médias da combinação linear com base nas variáveis originais, ok?